Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar com vocês hoje. Eu vou ocupar a parte dos próximos minutos de vocês, falando sobre transformação digital e dados e por que isso é não só importante, por que é fundamental e é absolutamente chave para a gente participar, tanto como organizações quanto como pessoas da sociedade da informação. Eu tenho uns slides que eu preparei para essa nossa ocasião hoje, eles estão nessa tela. Eu acho que, não sei como é que ela vai aparecer aí onde vocês estão, mas certamente vai aparecer em algum lugar, eu espero. Alguém me confirma se vai aparecer mesmo? Vai, né? Então, eu estou aqui compartilhando a minha tela, pronto, lá está ela. Agora eu consigo eu mesmo ver que ela está lá. Eu sou Silvio Meira, silvio.meira.com, aquele é meu blog, esse aqui é meu Twitter. Se vocês capturarem esse QR Code que está aqui na tela, vocês vão lá no meu Twitter, onde eu falo basicamente as mesmas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. E por que a gente está aqui hoje? Porque há muito tempo a gente está construindo um mundo digital ao nosso redor, uma economia digital. São 50 anos de evolução digital, dos negócios, dos mercados, dos contextos, da educação da sociedade como um todo, que começa, se a gente quiser um timeline mais longo, com redes digitais privadas lá no começo da década de 70, fim da década de 60, inclusive, quando você podia trocar documentos via redes digitais privadas. Esse é o começo da parada, as redes das grandes empresas de computação, de governo, dos bancos, das empresas aéreas nessa época. Na década de 90, a gente começa a ter padrões para troca de informação online, que possibilita browsers, que possibilita você publicar catálogos. A Amazon surge em 1994, a internet comercial surge em 1995. Na década de 2000, nuvens computacionais começam a habilitar ecossistemas digitais ao redor de plataformas virtualizadas. Hardware se transforma em software, hardware se transforma em software como serviço, e a gente pode usar a partir de qualquer lugar. Isso cria uma explosão cambriana de sistemas digitais, porque o custo, basicamente, de você criar uma startup cai para zero como CAPEX, zero como investimento físico, passa a ser serviço. Essa década que a gente está acabando de viver agora é a década da transformação digital, quando a gente começa a construir ecossistemas digitais em cima de plataformas de negócios inovadores, principalmente derivados do fato de que a gente informatizou as pessoas. Tem 4,5 bilhões de pessoas com smartphone conectado à internet por aí, e a próxima década, além de continuar sendo década de transformação digital, porque a gente não acabou esse processo, não passou, por exemplo, pela vasta maioria dos espaços de governo, a gente tem muita coisa para fazer ainda no universo das empresas privadas, do ponto de vista de criar ecossistemas de plataformas baseados em plataformas digitais. Nesse mundo conectado, que a gente, de mais de uma forma, já vive, a maioria de nós há 20 anos, muitos de nós há 15 anos, e alguns de nós que foram pioneiros há 40, há 50 anos, esse mundo foi construído por código, basicamente num paradigma de ou você programa o mundo ao seu redor, ou você é programado por esse mundo ao seu redor, e onde as empresas competem pela capacidade de codificar seus mercados, de codificar seus produtos e serviços. Programar, nesse espaço de programa ou seja programado, não é mais do que você escrever poesia concreta executável por máquina. É muito mais fácil escrever um programa em Python competente, como esse que está sendo feito aqui nessa animação que vocês estão vendo na tela, do que, obviamente, escrever uma poesia como como João Cabral escrevia, né? João Cabral de Melo Neto, o grande poeta pernambucano, o patrono da poesia pernambucana, escreveu, por exemplo, Morte e Vida Severina, que nenhum de nós coders podia, de uma certa forma, almejar escrever em código. Logo, escrever código para muitas coisas é muito mais fácil do que escrever português contemporâneo sofisticado. Minha chamada para todos, programem para não serem programados. E aí, programe para quê? Para um universo onde a demanda vem do cliente, muito mais do que a oferta vem da empresa. Isso em todos os tipos de serviços, sejam públicos, sejam privados, sejam com ou sem fins lucrativos, no lugar onde você estiver, é a demanda da experiência do cliente que governa de mais de uma forma a oferta de serviços das empresas no mercado. Isso já vinha acontecendo há muito tempo e foi dramaticamente acelerado, eu não preciso nem dizer por quê. São mudanças que começaram a acontecer numa escala que a gente jamais imaginou. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa do PayPal mostra que de 12,3% de pessoas fazendo compras online em 6 de março,
logo antes do começo oficial da pandemia lá, a gente tem alguma coisa como 42% agora. Nós estamos falando de 4 vezes, mais ou menos, 3 vezes e tanto, pessoas comprando online. Nós estamos falando de 5,3% de pessoas trabalhando online para 23% de pessoas trabalhando online. Isso deve se estabilizar em alguma coisa perto de 15%, 16%. Essas mudanças são muito provavelmente definitivas. Mais de 80%, em média, tem um aqui que é 78,9% das pessoas que estão trabalhando online, planejam reverter planejam manter todo ou quase todo o seu comportamento adquirido enquanto trabalhavam, enquanto compravam, enquanto pediam comida, enquanto compravam alface pela internet em tempos de Covid-19. A gente passou agora, muito provavelmente, pela mudança de hábitos mais rápida dos últimos 100 anos, por causa do processo de aprendizado intenso que foi provocado pela subtração do espaço físico do comportamento de quase todos nós. Essa aceleração dessas mudanças, ela pode ser percebida numa pesquisa que foi feita por Twilio em junho, onde 43% dos executivos diz que o seu mercado acelerou para o digital por um período de 1 a 4 anos. Para 27% foi 5 a 9 anos de aceleração e para 23% foi 10 anos ou mais de aceleração digital nos seus mercados, e isso provocou um verdadeiro vendaval de comportamento, de mudança para o digital nos mercados de quase todo mundo. E a pergunta deixou de ser quando é que a gente vai voltar para algum normal. Os normais não vão ser os mesmos. A gente não vai voltar para normais que a gente tinha. A pergunta é quais são e de onde vêm os novos normais e como é que a gente se posiciona em pelo menos um deles. Aonde é que está um novo normal? E qual é ele? Por que ele é diferente dos normais que a gente tinha? E como é que a gente se posiciona digitalmente nesses normais? Não são mudanças comuns, são grandes mudanças. E entre essas grandes mudanças, eu acho que há 2 tendências irreversíveis. A primeira é que não há uma mudança dramática ou uma transição dramática do físico para o digital. O que há é uma transição de mercados, de empresas, de pessoas e times do físico para o próprio físico, habilitado, aumentado e estendido pelo digital, e os dois, físico e digital, articulados no espaço social em tempo quase real. É como se a gente tivesse passado a ter um espaço de espaços, onde uma dimensão é física, que é habilitada e estendida pelo digital, orquestrada pelo social, em tempo quase real, criando uma espécie de um mundo ponto. Um mundo que está todo no mesmo lugar e que funciona em tempo quase real. O tempo médio que leva para uma mensagem no WhatsApp ser replicada ou respondida para 58% das mensagens é menos de 1 minuto. 58% das mensagens do Zap são replicadas ou respondidas em menos de 1 minuto. Esse é o efeito do mundo ponto, quase todo mundo, em quase todo o mesmo lugar, porque todo mundo passa a ser digital first, em tempo quase real. Tudo acontecendo, ou tudo sendo relacionado, transacionado do ponto de vista de informação, em menos de 1 minuto. A outra tendência quase irreversível, e eu acho que é quase, porque envolve um comportamento humano mais profundo ainda, e ela é derivada dessa primeira tendência, é que, muito provavelmente, o trabalho daqui para frente vai ser híbrido. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que, do ponto de vista do lugar onde a gente trabalha, a gente vai migrar um pouco do local físico do trabalho para um trabalho cada vez mais distribuído. Não necessariamente totalmente distribuído lá na ponta, mas cada vez mais distribuído. Do ponto de vista de qual é a performance que é feita no trabalho, a gente está saindo de uma performance analógica, pessoas com canetas e papel, e essa já é uma tendência que a gente já vê em todo canto, para uma performance cada vez mais habilitada, aumentada e estendida por plataformas digitais, eventualmente com uma parte significativa do trabalho analógico e humano sendo substituído por um trabalho de plataformas digitais, eventualmente baseadas em inteligência artificial. Do ponto de vista dos contratos, a gente está vendo uma substituição ou uma composição do contrato único com contratos múltiplos, e uma composição no sentido de que eu tenho um contrato fixo com alguém e tenho outros contratos com outros alguém para fazer coisas que não tomam todo o meu tempo e o meu contratante principal sabe. Então, nós estamos falando de uma mudança do local
como um lugar de trabalho, de performance analógica e de contratos únicos, para um local distribuído, para uma performance mais digital e contratos múltiplos. A transição desse H pequeno para esse H grande aqui é o que vai fazer com que o trabalho seja cada vez mais híbrido nas próximas décadas, sinais do que a gente já vê agora em muitas organizações. Para ir para esse mundo dessas tendências irreversíveis, para esse mundo digital, seja no trabalho, seja nas compras, no entretenimento, assim por diante, a gente precisa de uma estratégia digital. Na realidade, para ser fiel ao nome, eu diria que a gente precisa de uma estratégia digital. Mas eu não vou insistir muito com isso e vou manter o nome estratégia digital para a gente não introduzir mais termos novos aqui. Esse é um processo de adaptação, mudar um pouco do meu DNA, uma ação de mudar um pouco do meu DNA competitivo, de mudar minhas regras de comportamento como fornecedor de alguma coisa no mercado. É um processo para muitos que já começaram essa adaptação antes, é um processo de evolução, uma mudança significativa dos fundamentos do meu comportamento, e para ainda mais gente, vai ser, saindo da base completa, um processo de transformação, um processo de transformação digital que, na prática, é um processo de inovação, e a gente poderia definir inovação como uma mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Inovação digital como essa mudança de comportamento no mercado sobre plataformas digitais que vão habilitar comportamentos nossos naquele espaço digital. É inovação digital combinada com transformação estratégica, uma mudança no que a gente faz, para quem a gente faz e como a gente faz, que combinando transformação estratégica com inovação digital é o que a gente chama de transformação digital. E esse processo é um de para. A gente podia dizer que no de, onde a gente começa a ver as primeiras mudanças desse processo, o que a gente está fazendo é aumentando a agilidade, eficiência e competitividade do negócio, principalmente melhorando a experiência do consumidor e otimizando o nosso modelo de negócio. O D é aqui. A gente já vê mudanças significativas porque essa otimização do modelo de negócio tem que ser para o futuro e não para se manter competitivo em termos do passado. Quando a gente começa a chegar no destino do processo de transformação digital, o que a gente está vendo é mudanças radicais na agilidade e na eficiência do negócio, a transformação da experiência do consumidor e da competitividade do negócio e a transformação do modelo de negócio. Se a gente quiser comparar, por exemplo, com o que está acontecendo no Magalu, o D do Magalu é uma rede de lojas de varejo que tem um e-commerce, que vende online. O Para é uma plataforma de negócios digitais que tem uma rede de pontos físicos e calor humano. Entre o D e o Para desapareceram as palavras lojas, varejo e e-commerce. Isso quer dizer que o Magazine não tem lojas, varejo e e-commerce? Não. Quer dizer que lojas, varejo e e-commerce são aplicações ou infraestrutura na plataforma de negócios digitais do Magalu. Continua o Magalu, continua tendo varejo, mas a plataforma digital sustenta uma gama de negócios muito maior. Essa é a mudança dramática e ela é centrada na transformação da experiência do nosso cliente, do nosso consumidor, e isso causa uma transformação no modelo de negócio, como é explicitado nesse de para do Magalu. Para isso dar certo, para essa coisa de transformação dar certo, tem 6 coisas que a Fujitsu descobriu para a gente numa Global Digital Transformation Survey Report, que eles publicaram em 2018, analisando para as empresas que estão tentando fazer uma transformação digital, quais são os elementos fundamentais das transformações que estão dando certo. Ou seja, isso aqui não é uma lista de autoajuda que Silvio Meira nem a Fujitsu criou. Isso aqui foi analisado globalmente em múltiplos mercados, e as 6 coisas que você precisa fazer para a sua transformação digital dar certo, primeiro é comprometer as lideranças. As lideranças têm que se transformar. Se elas quiserem liderar o negócio do passado, elas vão ficar no passado ou vão travar a ida do negócio para o futuro. As lideranças têm que ser transformadoras. A segunda coisa é que todo mundo tem que aprender coisas novas. É muito mais fácil aprender inovação, aprender digital, aprender transformação, aprender estratégia de dentro para fora do negócio do que trazer gente nova que supostamente sabe isso. Por quê?
porque há uma escassez global de capital humano digitalmente competente e é muito provável que seja quem você for, seja você onde estiver, você não vai conseguir contratar de fora para dentro do negócio, de uma hora para outra, as pessoas que você precisa para transformar o seu negócio e, consequentemente, o seu modelo de negócio. Então, é muito mais provável que as suas pessoas tenham que adquirir novas habilidades. O terceiro ponto é que, se você vai inovar para competir em redes, você não vai ter todo mundo que tem as competências para fazer isso, então você tem que criar redes de inovação. Você tem que atrair competências em rede para transformar o seu negócio numa rede de competências digitais que competem nos mercados digitais. O quarto ponto é que a sua capacidade de competir é a sua capacidade de codificar, e eu estou aqui, obviamente, no Social Good Brasil, eu não preciso dizer mais nada sobre isso, ou você programa ou você é programado. A capacidade das empresas competirem nos mercados digitais é a sua capacidade de codificar e de formar redes. Mercados digitais são redes digitais. O quinto ponto é que a agilidade é absolutamente fundamental em todos os níveis, o que, obviamente, engloba o nível de decisão do negócio. Não é pura e simplesmente tendo squads de execução que a gente consegue transformar o negócio. A gente tem que decidir rápido. Esse cartoon do Make Tunis é basicamente sobre isso. Não tínhamos estratégia, mudamos de ideia o tempo todo e falhamos repetidamente. Você tem que ter uma estratégia ágil. Não adianta chegar e dizer que estava sendo ágil, porque estava tentando e errando o tempo todo, e era um squad, não sabia nem o que estava fazendo e acha que tem uma estratégia ágil. Não tem, não é assim que funciona. O sexto ponto é o que interessa para a gente e é onde eu vou gastar meus últimos minutos. Se você não aprender a usar dados para gerar benefícios, você não vai conseguir fazer uma transformação digital. E aqui é onde a coisa pega, é onde a gente olha para o trabalho do Social Good Brasil e vê o impacto que nós todos podemos ter. Se você vai montar um mapa como esse, que é o Hunger Map, aqui em particular está o Chad, por exemplo, você vai olhar para uma miríade de fontes de informação para as quais você precisa fazer 5 perguntas, seja lá qual for o seu negócio, para você usar dados para criar benefícios para o seu público. A primeira é, quais são os dados que nós temos ou que podemos arranjar em algum lugar? A segunda é, onde é que eles ficam? Onde é que eles ficam? A terceira é, que sistemas usam os dados e, principalmente, para que já usam? Para eu saber como é que eles são manipulados, como é que vai ser a interferência de outros sistemas nos dados que eu estou usando. Isso é estável, não é seguro, não é, e assim por diante. A gente já resolveu os problemas de conformidade e regulação. Conformidade é, eu estou usando os dados conforme as minhas regras que eu estabeleci dentro do meu negócio. Regulação é, eu estou obedecendo a legislação do contexto competitivo onde eu estou, por exemplo, a LGPD. Se eu tiver resolvido essas 4, tem uma pergunta que é feita de 3 perguntas. Como é que dados podem aumentar nossa agilidade, diminuir nossos riscos e custos e criar oportunidades, receitas e lucros? As 2 primeiras são sobre o presente. Como é que eu aumento a agilidade e reduzo riscos e custos? E todas elas, incluindo oportunidades, receitas e lucros que eu posso criar usando dados, isso tem a ver com o nosso futuro. A gente não pode descartar as 2 primeiras, agilidade, riscos e custos, para simplesmente se concentrar em como é que a gente cria oportunidades usando dados. Qual é o futuro imediato disso? Para a gente analisar um cenário, porque a gente tem pouco tempo aqui para guardar 15 minutos para o debate. Um cenário imediato, que começa a acontecer agora em muitos países do mundo, e vai começar a acontecer no Brasil muito em breve, é 5G. Quer ver uma característica de 5G? Uma das características de 5G é que 5G de verdade habilita até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Isso é basicamente um dispositivo a cada metro quadrado ao redor de uma antena de 5G. 5G de verdade habilita isso aqui. Você imagine uma cidade de grande porte do Brasil, como Recife, por exemplo, com 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Só no Recife, que tem 200 quilômetros quadrados, seriam 200 milhões de dispositivos. A estimativa é que em 2025 a gente vai ter alguma coisa como 30 bilhões de dispositivos conectados a 5G, gerando dados. Para a gente dar conta disso, a gente tem que pensar em termos de Big Data mesmo. Não é Big Data, é Big Data, bem grande mesmo, complexo
disperso, alta variedade, alta velocidade, alta complexidade, inseguro, difícil da gente achar, difícil da gente manter, assim por diante. Lá no passado, a gente tinha data warehouses, a gente tinha armazéns de dados. E a gente limpava o dado, a gente filtrava, a gente rotulava, porque o espaço era pequeno, memória era cara. E aí, quando você guardava, estava tudo filtrado, preparado, bonitinho. Aí a gente foi para data lakes. A gente joga os dados lá de qualquer forma e a gente tenta descobrir uma lógica para fazer com que esses dados façam sentido para a gente, com uma gestão de ciclo de vida de informação, sem o que a utilidade dos dados é praticamente inexistente. Na prática, no entanto, quase ninguém consegue fazer isso. E aí o que a gente tem? A gente tem um pântano de dados, que é um lago sem gestão. E o problema de todos nós aqui é evitar que os dados vão para o brejo. Esse é o grande problema que a gente tem com essa miríade de fontes, essa complexidade, esse volume e variedade de fontes de informação e de dados ao nosso redor, em formatos que mudam quase como se fosse por mágica todo dia. Se a gente olha para esse diagrama, que é o diagrama de Hackathon, né? Aqui está o tempo desde a ocorrência do evento na horizontal, e aqui está o valor do evento, lá no topo ocorre um evento. Aí o que acontece para a gente responder a esse evento? Você tem delays, você tem latências de captura, de rede estratégica, latência operacional lá no fim para criar um evento resultante. Ou seja, um evento que a gente teria que responder quase imediatamente, principalmente se forem máquinas, falando com máquinas, e esse é o domínio dessa internet das coisas que vem aí com 5G, a gente perde quase a totalidade do valor do evento, fica bem pouquinho remanescente aqui embaixo, porque a gente não consegue tomar a decisão de responder para aquilo quase que imediatamente. Para a gente ter resultados com dados em tempo quase real, e não é o tempo quase real das respostas do WhatsApp para 58% das mensagens em menos de 1 minuto, é o dado em tempo real, gerado por bilhões de dispositivos de internet das coisas, alguns deles no nosso braço, tá certo? Dados em tempo real gerados por pessoas que vão ter que ter respostas urgentes, vão ter que ter agilidade. A gente precisa de uma estratégia de informação para isso. Esse QR Code aqui vai a um texto no meu blog, dizendo que chegou a hora das estratégias de informação, e é exatamente por causa dessas coisas que eu estava falando aqui antes, muito mais do que porque a gente tem uma legislação de proteção de dados pessoais, que a gente tem que obedecer também, mas as empresas não vão quebrar por causa delas, da legislação de dados pessoais, dela, aliás. As empresas vão quebrar porque não terão gestão apropriada dos seus ciclos de vida de informação para o negócio, e aí não entenderão de custos, de riscos e tampouco de oportunidades, e não conseguirão a agilidade para dar aquela resposta aos eventos do diagrama de Hackathon que eu mostrei aqui ainda agora. Estratégia de informação, em parte, quer dizer que a gente consegue gerenciar o ciclo de vida de informação no negócio, que é composto por, pelo menos, o conjunto de operações que está aparecendo nesse slide aqui, desde a gente capturar, gerar, aliás, e receber informação. Esse é o problema genérico de aquisição de informação, né, nesse sistema amplo de dados onde a gente vive, que passa por armazenamento, recuperação, distribuição, e que alguma hora tem que chegar em terminação. Enquanto a nossa organização não for competente o suficiente para terminar dados, a gente não tem uma gestão apropriada do ciclo de vida de informação no negócio, que passa, além disso, obviamente, por relacionamento, transformação, análise, síntese, simplificação, entendimento e, obviamente, visualização. Aqui dentro, segurança e privacidade estão mais no domínio do espaço regulatório e preservação e consistência no espaço de conformidade, mas os dois estão, obviamente, nos dois espaços, na interseção dos dois. Para a gente ver o que acontece quando isso dá errado, hoje um ataque digital contaminou com ransomware os sistemas do Supremo Tribunal de Justiça e, aparentemente, inclusive, o backup da organização. Se for confirmado, são milhões de processos para serem recuperados. O que a gente espera é que lá, no STJ, haja uma estratégia de informação para dar conta de coisas como essa. Que, veja, isso não é um imprevisto, isso é um previsto. É um previsto. Ele pode acontecer muito vez por outra, mas eu acho que hoje é absolutamente previsível
que alguma hora sua instituição vai ser atacada e que suas defesas não vão ser boas o suficiente para deter todos os atacantes. Então, você tem que levar em conta esse pequeno detalhe na sua estratégia de informação. Se tudo isso estiver articulado, a gente consegue uma coisa, é usar dados e algoritmos para combinar produtos com serviços e experiências, substituindo o que costumava ser venda e entrega, que para o serviço público é pagamento de impostos e serviços públicos por resultados para o cliente. Em última análise, o que a gente precisa ter na ponta são resultados para o cliente e não entregas e não produtos e serviços. Um produto é alguma coisa que você vai usar durante 3 meses, 5 meses, 20 anos, 50 anos, no caso de um apartamento, por exemplo. Isso tem que ser um resultado, não é simplesmente alguma coisa garantida pelo PROCON ou pelo contrato de compra e venda. Tendo estabelecido isso, eu posso dizer com segurança para vocês que ninguém precisa de uma estratégia de dados. O que a gente precisa é de uma estratégia de negócios que inclui, que incorpora uma estratégia de dados. Tendo cumprido esses 6 pontos da Fujitsu, desse relatório global da Fujitsu, é preciso dizer que a gente está numa ruptura. Aconteceu uma ruptura. Mas que ruptura é essa? Não é Covid-19. A gente não está num Big Bang de bits. Não aconteceu de uma hora para outra. A gente está nesse negócio há muito tempo. Que muito tempo é esse? Aqueles 50 anos que eu mencionei lá no começo dessa conversa. Faz 50 anos que tem uma ruptura começando a acontecer, acontecendo paulatinamente, e um número muito grande de empresas que achava que era só chamar a TI para resolver o problema. Não é, é um problema de mudança radical no modelo de negócio. O problema é estratégia para articular o físico, o digital, o social, no digital, no negócio, no tempo, o tempo todo. Muito obrigado e muito boa noite. Andrade, para quem está chegando agora, ou na verdade eu estava aqui no primeiro dia do evento, eu sou cofundadora e Senior Advisor do Social Good Brasil. E a gente está muito feliz e muito agradecida, Silvio, com essa sua maravilhosa explanação, com sua gratidão do SGB por você trazer para a gente justamente aquilo que a gente acredita, entende e compartilhar toda essa tua sabedoria conosco. A Carol tem umas perguntas aqui, mas da minha parte, muita gratidão mesmo. Prazer. Então, Silvio, super obrigada, e a gente está cheio de perguntas, o que é maravilhoso, o pessoal participando, né, do que tu trouxe. Dentro de tudo que tu falou, assim, acho que vou escolher um tema, que é o tema do futuro do trabalho, né, o tema... você até falou de agilidados, e amanhã a gente vai lançar uma série chamada Habilidados, para trazer educação em dados. Vai ser muito bacana. Amanhã é pré-estreia, Silvio. E uma das coisas... A gente acredita muito assim, que dos grandes temas que a gente precisa abordar é a educação em dados para todos, né? E como que isso pode começar desde a educação mesmo, e veio perguntas do público sobre isso. Como que isso interfere na nossa educação formal mesmo, na educação informal. E pensando no futuro do trabalho, acho que a gente tem um grande desafio, né? Porque a tecnologia, ela destrói e constrói novas profissões, mas numa sociedade desigual como a nossa, como que a gente vai conseguir levar todo mundo junto e não manter nossa sociedade tão ou mais desigual nessa aceleração digital? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, o que tu pensa desse impacto, pensando em futuro do trabalho, em educação, e como que a gente leva todo mundo e não deixa para trás quem já está excluído. Olha, deixa eu primeiro falar um pouquinho sobre dados mesmo. Veja, a gente está numa encruzilhada histórica muito importante. Por quê? Porque dados não existem no vácuo. Dados são representantes de evidências, né? Quando você olha assim e tem escrito num termômetro no meio da rua 30,3, qualquer pessoa que olha para aquele negócio ali, tem uma bolinha em cima e um C depois, você diz, pô, está 30 graus.
Se alguém fosse lá e modificasse, botasse 4 graus abaixo de zero, a gente ia dizer que estava errado. Porque é a evidência contextual que a gente tem, do ponto de vista das outras pessoas ao nosso redor, que ninguém está usando nenhum casaco, não está nevando, não está acontecendo nada. E a evidência estrutural da gente pegar na pele mesmo da gente e dizer, não está a 4 graus abaixo de zero, está 30 graus, ou coisa parecida. Podia estar entre 25 e 35, vamos imaginar. O termômetro podia estar errado, mas não está 4 abaixo. Então tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte: o que está sendo desafiado, no momento, por uma falta de entendimento de que dados representam evidências, é a ciência como um todo. E a gente não pode partir para um universo não científico. A gente levou 7.000 anos para chegar aqui e tirar fotografia de buraco negro. Não é possível que, no momento que a gente aprendeu a tirar fotografia de buraco negro, a gente descarte as evidências da realidade ao nosso redor. Aí, dados são fundamentais para isso. São fundamentais para a gente entender, sabe o quê? Por exemplo, que tem formas da gente simular mercado de trabalho. Tem forma da gente simular mercado de trabalho. Tem um trabalho que vem sendo feito durante essa década todinha, quando esse processo de transformação digital começou. São múltiplas instituições ao redor do mundo, mas a Universidade de Oxford tem feito um trabalho muito consistente sobre isso. Esse trabalho mostra o seguinte, ele foi atualizado recentemente, em 2018, pela McKinsey. E olhando para os dados, se você tentar entender quais são todos os possíveis impactos dos processos de transformação digital, daquela ida para aquele espaço digital, os negócios vão para o espaço digital. O que é que significa os negócios irem para o espaço digital? Veja, não vai aparecer nenhum robô na minha casa no curto prazo. Mas quando você vê, por exemplo, o e-commerce no Brasil saindo de 2% para 5%, para 7%, para 12%, para 19%, está havendo uma transformação do trabalho. O vendedor do balcão da loja está se transformando num coder. Qual que seria o ideal? O ideal seria que esses dois fossem a mesma pessoa, certo? Só que eles não são. E esse é o problema que a gente tem. A gente tem uma deficiência no Brasil de 300 mil coders, chutando por baixo, e a gente vai ter um desemprego de milhões de balconistas. Milhões, eu estou falando, vamos empregar centenas de milhares numa coisa e vamos empregar milhões de balconistas. Mas se você for olhar o cenário como um todo, qual é o impacto no Brasil? O impacto no Brasil, de acordo com todas as simulações que a gente tem desse contexto, é que 15% da força de trabalho do Brasil será impactada. Nós estamos olhando para 15 milhões de pessoas. Em quanto tempo? Nos próximos 15, 20 anos. Se a gente não provocar uma ação gigantesca de políticas públicas no Brasil, no curto prazo, nós vamos agregar aos 15% de desempregados que nós temos por razões econômicas, nós vamos agregar outros 15% de desempregados por razões tecnológicas. Veja, que eu estou assumindo aqui, para minha total tristeza, que os 15% de desempregados por razões econômicas não vão preencher os postos de trabalho que vão ser impactados por tecnologia, porque o nível de competências é outro, exige muito mais matemática, lógica, programação, entendimento de línguas, assim por diante. Então tem coisas básicas que a gente podia fazer no Brasil que mudariam completamente o país. Por exemplo, é um absurdo total e completo, que a gente gaste o que gasta no ensino fundamental e médio brasileiro e o aluno do ensino fundamental, formando do ensino médio, aliás, do Brasil, saia do ensino médio sem falar inglês fluentemente. Porque se ele saísse lá sabendo falar inglês fluentemente, para muitas coisas ele já estaria no mercado internacional de trabalho. Uma das coisas que esse mundo digital faz, e aquele modelo de trabalho híbrido que eu apresentei faz, é simplesmente acabar com as fronteiras físicas de uma classe muito grande de mercados de trabalho. Quer ver com dados? Se você olhar para o serviço de programação global demandado pelos Estados Unidos, vou usar só o caso dos Estados Unidos, é o maior demandante global para coders. Tá? 50% do trabalho demandado online pelas empresas dos Estados Unidos é feito por indianos. Qual é a razão? Eles saem do ensino médio falando inglês. Quanto por cento desse trabalho é feito por brasileiros? 0,1%. Quanto por cento do trabalho é feito por argentinos? Nós estamos no SGB, né? Todo mundo aqui entende dados. 50% de indianos, 0,1% do trabalho é feito por brasileiros. Quanto por cento é feito por argentinos? 0,5%. É muito pequeno, certo? Mas qual é o tamanho da população da Argentina? É 1/5 do Brasil. Se a gente multiplicar 5 por 0,5,
a Argentina tem 25 vezes mais presença no mercado global de trabalho digital do que o Brasil. Isso é um absurdo, para qualquer conta que você fizer. Então, existem zilhões de oportunidades de trabalho, uma demanda não preenchida no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm um déficit, no momento, de 1.600.000 coders, engenheiros de software, de teste, assim por diante. 1.600.000. Inclusive para trabalhar aqui e agora. Por que a gente não está preenchendo esses postos de trabalho? Essa é uma pergunta de política pública. Nenhuma iniciativa privada vai resolver isso. A gente, Social Good Brasil, todas as organizações que estão preocupadas com dados, com trabalho digital, com empregabilidade digital, têm que partir para cima de estados, de prefeituras, de governo federal e exigir políticas públicas que habilitem cidadãos e cidadãs de todas as idades para trabalhar nisso. É exatamente isso que a gente vai lançar amanhã, Silvio. A gente não pensa pequeno, a gente quer democratizar a educação em dados como parte de uma educação digital, né? Então, se a nossa metodologia é para educação em dados, a gente sabe que é uma parte da habilidade digital, habilidade em dados, habilidade digital. Então, da nossa parte, a gente vai brigar por isso, né? Sem estar na política pública, sem estar na educação básica, fundamental, não vamos a muitos lugares, mas estamos juntos, então. Ótimo. Perfeito. Super obrigada, tá, Silvio, pela tua participação, pelo teu tempo aqui conosco. Né? A gente tiveram outras perguntas ainda sobre a importância de treinar os professores também das escolas sobre habilidade em dados. Eu acho que tem várias camadas de política pública, de educação, para vários níveis, né? Então, perfeita colocação e obrigada pela tua participação. Muito obrigada por nos trazer, pensar macro, né, Silvio? Eu acho que a gente precisa ser puxado para pensar mais macro, porque a nossa grande rede aí que nos ouve, está ouvindo agora, mas nos ouve todo dia, os vídeos ficam aí. Eu acho que esse é o nosso papel juntos aqui, de usar tecnologia e dados para o bem, né? Então, muito obrigada por estar conosco aqui na nossa grande família SGB. Um grande abraço e muito obrigada por teu tempo. Parabéns para vocês pelo esforço, pelo evento, pela dedicação, pelo engajamento, pela persistência, pelo foco, e vamos embora, que são só mais dezenas de anos para a gente começar a resolver o problema. Não estamos nem no começo do começo ainda, vamos embora. Mas vamos lá, o sonho grande, né? Obrigada. Obrigada. Obrigadão.